Bloco Direito, um convite, Tudo em Grãos e Sul Contábil, assessoria empresarial. Voltamos com o Jornal. Mediação e conflito será a pauta da editoria Direito de hoje, que conta com os conhecimentos do mediador, pesquisador, mestre e doutorando em Direito Francisco Ribeiro Lopes. Pesquisador jurídico com participação em aproximadamente 25 obras jurídicas. Autor do livro Aposentadoria por Tempo de Contribuição para Transsexual, tese única no país. É professor da instituição URI Santiago e professor voluntário no projeto Educar e mediador na Prefeitura de São Cepé. Ministra palestras sobre mediação e conflitos. Imenso prazer recebê-lo em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo. Muito bom sermos prestigiados com sua presença aqui. Olá, Giovana, agradeço pela tua gentileza e pelas palavras e desde já deixo um abraço muito carinhoso aos teus telespectadores. Muito obrigada. E eu inicio o bloco, sendo presenteada com esta obra inovadora, Parabéns pela iniciativa. Agradeço pela tua gentileza, é com o maior carinho. Obrigada. Francisco, a mediação oferece um caminho de transformar o cotidiano, transformar o conflito em algo positivo. De que forma a mediação ela é aplicada e quais são os conflitos que você trata? Bom, importante, Giovana, mencionar que eu sou um dos poucos autores que acredito que o conflito ele pode ser visto de forma positiva. Por quê? Porque quando se analisa a palavra conflito, a terminologia ela já lembra choque, ela já lembra divergência. Então, na minha concepção e nos meus livros, eu já venho enaltecendo então que os conflitos eles podem ser vistos sim de forma positiva, tratando e gerenciando de forma correta, com uma visão mais humanizada. Bom, eu atuo na parte de mediação empresarial, o qual estou lançando um livro esse ano. Sim. Mediações escolares, o qual trabalho na Prefeitura Municipal de São Cepé. Na parte do consumidor, na parte do ramo imobiliário também, a gente tem realizado inúmeras mediações. É bem abrangente, então, o seu trabalho? Bastante. Francisco, resumindo, o papel principal é facilitar a comunicação dos participantes, E, ao mesmo tempo, para que isso aconteça, é necessário que os participantes também aceitem que um terceiro imparcial interfira para contribuir com a solução do determinado conflito. Perfeito, Giovana. Na verdade, o mediador, ele é a ponte, Eu não chamo de partes, aí está mais uma terminologia que eu não utilizo. Por quê? Porque quando se fala partes, a gente fala sobre litígios, Já estamos a gente fala sobre uma divergência. Cultura, exatamente, sobre uma cultura adversarial, ou seja, amigo e inimigo, vencedor Sim. e derrotado. Ou seja, a mediação, o mediador ele é um terceiro imparcial, que ele com ferramentas por meio do diálogo, por meio do afeto, os conflitantes podem chegar a um possível acordo. Importante mencionar que a mediação que eu acredito e na minha pesquisa é através do professor Luiz Alberto Vará, que o acordo ele não é o objetivo central. O objetivo central é restabelecer aquele diálogo que em algum momento se perdeu. Sim, ótimo. E importante, voltando atrás, aí a sua postura mental, de denominar o conflito, como se ele não fosse um litígio, tratando ele como as Exato. Partes. Porque, na verdade, é bem importante a gente mencionar que a sociedade atual é uma sociedade complexa. E quando nós fortificamos essa cultura adversarial, nós estamos fomentando os conflitos. Os conflitos, certamente. E de que forma você é contratado para desenvolver o trabalho de mediação? Via de regra,
as empresas elas me procuram, ou os próprios conflitantes, né? Sim. Os atores sociais, eles me procuram. E aí, então, a gente realiza as nossas sessões. E você costuma realizar as sessões no interior da empresa, dentro da empresa? Muitas vezes sim. Por quê? Porque é importante que os conflitantes, eles se sintam em um momento de pertencimento, né? Então, quando nós pertencemos ao local, nós entendemos o local. Sim, isso possibilita você vivenciar a situação de fato, né? E contribuir da melhor forma para a solução, né, de todos esses conflitos os quais você foi contratado. E é importante também informar que a sua atuação se dá em Santa Maria, na região central do estado, e que até mesmo no exterior, né, você já fez mediações. Exato. É bem importante a gente ressaltar que a mediação ela tem um cunho sociológico, né? Ou seja, pessoas, os atores sociais, eles devem ser vistos de forma humana. E eu utilizo a terminologia outridade, que é a capacidade de se colocar, então, no lugar do outro. Ah, sim, a alteridade nos remete, né, a essa capacidade de sentir a dor do outro, né, e experienciar, estar no lugar do outro, que é algo bastante difícil de se conseguir, não é mesmo? Perfeito, perfeito. Eu sempre utilizo e até reforço que eu utilizo a outridade, que é a capacidade, então, de se colocar no lugar do outro, de ver o outro, e aí, possivelmente, então, que esses atores sociais, eles encontrem, né, a sua melhor solução. Que bom. E salientamos também, né, que você ministra palestras sobre o que é o conflito, né, como ele surge e como tratar, né, podemos chamar assim de uma espécie de conscientização para a mediação? Perfeito, exatamente. Por quê? Porque nós temos inúmeros atores, e aí por isso que inicialmente a minha fala, eu até mencionei que sou um dos poucos autores que entendo que o conflito ele pode ser visto de forma positiva. Dentro dessas minhas palestras, eu vou indo ressaltando inúmeros autores que falam sobre o conflito de uma forma que em algum momento a gente se comunica no nosso entendimento, mas, né, a nossa divergência é sempre muito bem-vinda. E agora vamos falar sobre um ponto alto, que é a consequência da mediação. Quais são as consequências dessa mediação? Olha, a mediação, como eu havia mencionado antes, ela tem esse cunho sociológico, né? A sociedade ela é muito complexa, ou seja, a mediação em Luiz Alberto Vará, ela empodera os atores sociais, ela fortifica esse pertencimento dos sujeitos e também fortifica que diálogo, respeito e afeto é o melhor caminho para os atores sociais, então, encontrarem, né, o seu tratamento, ou o seu gerenciamento, ou a sua solução para os conflitos, né, da forma mais ampla possível. Sim. Esse é sempre o melhor caminho, né? Sempre. Eu acredito que sim, Giovana, porque eu sempre digo que falar em mediação é falar em vidas, é falar em atores sociais que são capazes, né, de resolver as suas arestas, os seus ruídos de comunicação através, ou melhor dizendo, por meio de um diálogo propositivo. E transformar positivamente o seu cotidiano, né? Exato. Com isso. E como é a durabilidade da mediação? Como o mediador percebe esse tempo, que é um ponto de partida para o livre-arbítrio? Excelente a tua pergunta. Bom, o mediador ele tem que ter a sensibilidade. Eu já fiz mediações que teve a durabilidade de 30 minutos e já tive atuações de 2 horas e meia, ou seja, 3 horas, 4 horas. Então depende do aproveitamento e do entendimento de cada participante. Depende muito, porque a mediação, os próprios conflitantes, eles são capacitados para falar no momento que eles entendam que seja oportuno, ou até mesmo ficar em silêncio
quando não se sentir à vontade. Então, por isso que o mediador ele tem que ser sensível. Em alguns países do mundo onde eu estudei, é bem importante mencionar que o mediador ele tem que ter esse perfil, ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que, né, estudar. Totalmente imparcial. Totalmente. Né? Totalmente. E exercendo o livre arbítrio das pessoas. Perfeito, exatamente. E essa mediação, ela sendo bem conduzida, ela também afasta algumas possibilidades de ações jurídicas? Na verdade, a mediação ela veio para empoderar os sujeitos, né? Ela não tem esse cunho de desafogar o poder judiciário, mas sim encontrar caminhos para o afeto, para o diálogo propositivo e para a cultura da paz. Sim, aproveitando, né, que o judiciário exerce um papel importantíssimo, né, fundamental, na sociedade. Fundamental. Sem Hoje, sombra de dúvidas. Fica o meu registro, né, que o poder judiciário ele tem um papel fundamental, né, e que a mediação ela não veio para resolver. Sim. Mas sim para gerenciar e tratar os conflitos de uma forma mais humanizada, como acreditava o professor Luiz Alberto Vará. Perfeito. Francisco, muito obrigado pelas suas informações valiosas, né, sobre essa atuação, né, de mediação, que é algo tão pertinente, né, tão importante para as relações humanas, né, certamente que contribuiu em muito para quem está nos assistindo. Foi um grande prazer recebê-lo aqui no Jornal. O prazer é meu, agradeço pela tua gentileza, abraço novamente aos telespectadores e deixo a seguinte mensagem, que nós devemos nos comunicar mais e entendermos então que a nossa sociedade ela é diversa. Obrigada e volte sempre. Obrigado. A seguir, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença do médico, traumatologista e ortopedista Dr. Aníbal Rolim. Volto após o intervalo.